Bom dia, pessoal. E aí, sexta-feira, vamos começar, né? Acabar a semana. Ô, louco, Luiz Otávio. Que isso? É, deixa eu só fazer uma pesquisa de opinião aqui. Aula de sepsi ontem. Como que vocês acharam que contribuiu? Ajudou? É bastante informação, às vezes fica meio confuso, mas qualquer coisa estamos aí à disposição. Ah, tá bom, que bom. Pelo menos a Glaucia gostou. Então, aí, Giovana, tá bom. Vamos fazer o seguinte: hoje nós vamos conversar de um assunto muito mais fácil, que é infecção urinária. É um assunto bem mais tranquilo, mas também muito importante, com uma incidência e prevalência importantes. Professor, Oi. com relação ainda à questão de sepse, Aham. a gente leva em consideração, então, é que eu não entendi muito bem essa parte, a gente Tá. leva em consideração os critérios de SOFA e aquele que SOFA, daí. Ó, o paciente está internado ali, o mais prático de você fazer é o que sofa. É o imediato ali para você fazer a beira do leito e você percebe logo a entrada. Se o cara está confuso e taquipneico, você nem precisa nem gastar meio minuto para isso, né? Então o que sofa você aplica rapidamente e já te levanta uma suspeita de sepse. É, mas tenha sempre em mente os critérios de SIRS. Se o cara tem taquicardia, taquipneia, febre, leucocitose, leucopenia, pô, isso aí também é um grande indício de que há uma infecção. E se tiver associação desses critérios de SIRS a uma disfunção de órgão, você pode fechar o diagnóstico. é, Você pode fechar o diagnóstico é, de sepse com tranquilidade. Tá? Então, assim, um não exclui o outro. Você tem os dois critérios, um é mais prático, mas a partir do momento em que os critérios de SIRS também já fiquem aí integralizados no teu raciocínio, você percebeu sinais de SIRS, você tem que correr atrás de infecção, correr atrás de diagnóstico de sepse. E o mais prático, claro, é o Quick SOFA, mas não esqueça de observar se ele tem critérios de SIRS. Por que é legal complementar as duas coisas? Porque às vezes ele está em sepse, mas não preenche todos os critérios, ou pelo menos dois critérios de SIRS. Então, mas ele acaba preenchendo o critério do Quick SOFA. Então é importante você ter as duas informações. Se algum dia perguntarem para você, qual deve ser usado? Você deve usar aquele que você está mais familiarizado. Eu é, usaria, é, abriria a possibilidade de usar os dois. O Quick Sofa para uma avaliação mais rápida, chegou o cara que está confuso e taquipneico, opa, provavelmente isso é uma sepse, né? Ou confuso e hipotenso, ou taquipneico hipotenso, é o Quick Sofa que em segundos você faz. É, ou às vezes o cara não chegou a apresentar esses critérios, mas tem sinais de CIRS, vamos ficar atento, porque ele pode ter alguma disfunção de órgão e aí é uma sepse, né? E
Por que saber? Saber para começar a reposição volêmica o quanto antes, né? Beleza, obrigado, professor. É, tá. A Andresa perguntou aqui, daria para fazer um apanhado geral do que está definido hoje sobre o que é critério de sepse e choque séptico. É, o critério de sepse hoje é a pessoa ter infecção mais disfunção de órgão. Infecção mais disfunção de órgão é definido por uma alteração de 2 pontos no SOFA. E choque séptico é pessoa tá. E o choque séptico é pessoa além de ter o critério de sepse, que é infecção e disfunção de órgão, é ter uma hipotensão refratária à reposição de volume, com necessidade do uso de droga vasoativa, e pelo critério do JAMA você ter também um lactato elevado. Acontece que em muitos serviços você não tem disponível lactato, então você pode considerar o paciente com hipotensão refratária a volume. Mais alguma dúvida aí em relação a ontem? Eu começo a gravação para hoje. Deixa eu abrir o PowerPoint aqui e apresentar a tela. Opa, já estava gravando. Então, deixa eu só compartilhar a tela. Então, assim, só para ficar maior para vocês, aí eu vou pôr no modo de apresentação e reforçando que isso me bloqueia a visão do chat. Então vocês podem fazer pergunta aí pelo microfone. E uma outra situação, a gente tem que fazer chamada de vocês. Então cada um no chat aí escreve, eu sei que já vai aparecer o nome, mas só para reforçar, escreve o seu nome e presente, porque o chat fica transcrito no Google Drive, também vai ser documento que vai ter utilidade aí para registrar a presença de vocês. Então, o assunto hoje, infecções do trato urinário, um assunto muito importante que acomete tanto homens como mulheres nas diversas fases da vida. É importante a gente conhecer para não deixar de tratar quando tem e para não tratar desnecessariamente quando não tem, que é a situação da bacteriúria assintomática, que a gente vai chegar logo mais. Então, assim, a epidemiologia das infecções do trato urinário, elas são uma... Deixa eu só colocar o ponteiro aqui. Elas são uma causa importante de infecção na população geral, uma das causas mais comuns, né? Eu acho que quando você pega uma enfermaria de clínica, o que mais tem lá é pneumonia, infecção urinária. Quando vocês começarem a passar aí pelas enfermarias, vão observar isso. Quem já passa pelo pronto-socorro e percebe que isso é muito comum. A segunda causa de infecção nas crianças, a primeira são as respiratórias, né? A segunda são as infecções urinárias, e uma causa frequente de internação hospitalar. Se interna bastante por infecção hospitalar. E tem um custo elevadíssimo, né? A gente vê aqui um levantamento americano de 130 a 175 milhões de episódios de infecção do trato urinário por ano
levando a um gasto de 1,6 bilhões, né? Ou seja, realmente uma doença importante. E quem é que mais tem infecção do trato urinário? Depende da idade. Até 1 ano de idade, os meninos são os mais acometidos. Após 1 ano de idade, né, pela questão anatômica, as meninas passam a ser mais acometidas. Na vida adulta, principalmente nas mulheres com atividade sexual, aí as mulheres continuam, né, com maior prevalência de infecção urinária, né? Mas sempre lembrar, e às vezes é uma dúvida em consultório, se quando você fala que pode estar relacionado à atividade sexual, se é uma IST. Né? Não, não é uma IST, exceto uma uretrite, por exemplo, é que o atrito da relação sexual, às vezes mudança de parceiro muda condições da flora vaginal e isso facilita a ocorrência de infecção. E os homens, né, têm uma distribuição bimodal. Primeiro tem lá até 1 ano de idade e depois, quando vão envelhecendo, por quê? Porque vão tendo alterações na próstata e essas alterações na próstata dificultam a diurese e fazem com que tenha sempre um volume residual na bexiga após a micção. E tendo esse volume residual, isso serve como um caldo de cultura para as bactérias. Então, homens com sinais de prostatismo têm mais infecção urinária. Ou às vezes ele vai descobrir que tem alguma alteração na próstata a partir de episódios de infecção de urina. Homem que tenha infecção urinária deve ser investigado para a próstata. Então aqui, né, um corte anatômico mostrando os órgãos do sistema urinário e reprodutivo masculino e feminino, as condições que favorecem a ocorrência de infecção urinária. Na mulher, a proximidade, né, do meato uretral ao ânus. E tem um estudo interessante que ele mostra que quanto maior essa distância, menor a chance de ocorrência de infecção. E quanto menor a distância, maior a chance de ocorrência de infecção nas mulheres. Então, a mulher, simplesmente por ser mulher, já tem um risco aumentado de infecção do trato urinário. E o homem, né, o porquê da questão da próstata. A gente tem aqui a próstata, a porção prostática da uretra, e quando a próstata sofre um aumento do seu volume, começa a dificultar a saída de urina, e com essa saída de urina dificultada, fica sempre um resíduo miccional aqui, e esse resíduo miccional possibilita o crescimento de bactérias com mais facilidade. Em relação à atividade sexual, tem um estudo que fala assim: mulher que tem atividade sexual 3 vezes por semana tem um risco 2,6 maior do que quando comparado com as mulheres que não têm atividade sexual. E mulheres que têm atividade sexual todos os dias têm um risco 9 vezes maior quando comparado às que não têm atividade sexual, né? E essa observação aqui, que na troca de parceria sexual pode ocorrer infecção urinária, mas mais por questões físico-químicas do ambiente da vagina do que não é o parceiro que está levando nenhuma infecção. É realmente a alteração que ocorre. Concluímos que na quarentena vai diminuir episódios de infecção urinária.
Brincadeira. É, ainda na epidemiologia, o risco ele é aumentado em subpopulações específicas, né? Por exemplo, as crianças, as gestantes, os idosos, eh, aqueles que têm algum tipo de comprometimento que levem à necessidade do uso de catéter urinário, né? Eh, seja ele catéter de alívio ou catéter sonda vesical de demora. Claro que a sonda vesical de demora ela traz muito mais risco do que a sonda de alívio. Pessoas com diabetes, porque o diabetes pode, além de alterar as questões imunológicas, o diabetes pode levar a um quadro de bexiga neurogênica, e a bexiga neurogênica também faz com que aconteça um resíduo urinário, aumentando o risco. Pessoas que tenham anormalidades funcionais ou anatômicas. São pessoas, por exemplo, pessoa que tem um cálculo em qualquer parte do trajeto urinário, né? Ou cálculo renal, cálculo ureteral, cálculo vesical. Essas pessoas têm um risco aumentado de ter infecção urinária, porque a bactéria ela adere a esses cálculos e o antibiótico não é eficaz sobre o cálculo, assim como ele é eficaz no epitélio do trato urinário. Então, são pessoas que habitualmente têm infecções de repetição. Outra alteração anatômica é mulheres com cistocele, né? Tiveram aí um elevado número de partos vaginais e acabam tendo cistocele. Enquanto não corrige a cistocele, ela fica tendo infecções de repetição. Pessoas que têm bexiga neurogênica, por lesão medular, por diabetes, que por algum motivo a bexiga não contrai de uma forma efetiva, tem uma deficiência da musculatura da bexiga e acaba não contraindo de forma efetiva. Isso aqui também aumenta o risco. Pessoas que têm refluxo da chamada JUP, né? A JUP é a junção uretero. Nossa, falhou o nome. Enfim, a união entre ureter e bexiga. Você tem um refluxo ali, e isso pode levar a um refluxo urinário e infecções de repetição. E aí, o que eu faço? Eu tenho que tentar resolver essas alterações. Tem um cálculo, eu tenho que tentar tirar esse cálculo. Se não é possível tirar num primeiro momento, colocar um catéter chamado duplo J, que ele permite o fluxo de urina com mais facilidade. Claro que aí a presença do catéter aumenta o risco por outro lado, mas diminui o risco pela questão de tirar o contato da urina com o cálculo. E também tira o risco da perda de função renal pela obstrução pelo cálculo. E aí, quem provoca infecção urinária, né? Ou seja, a etiologia? Depende da manifestação clínica e depende da faixa etária. Temos aqui essa tabelinha que mostra aquisição na comunidade de pacientes não hospitalizados. A campeã é Escherichia coli, 80% de Escherichia coli. Pode ter ocorrência aqui de estafilocoagulase negativa e outros gram-positivos, como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Enterococcus. Já quem adquire a doença dentro do hospital, né, pacientes hospitalizados,
muda um pouquinho. A E. coli já cai para 40% e a gente começa a ter alguns gram-negativos, como Klebsiella, Serratia, Pseudomonas. O Proteus, importante, o Proteus está muito relacionado quando tem presença de cálculo. A Cândida passa a ser importante também. Tá? Então, o agente etiológico está relacionado ao local de aquisição. As mulheres, se você está no pronto-socorro, chega uma moça de 30 anos, vida sexual ativa, com sintoma de disúria, polaciúria, tenesmo urinário, ou seja, toda hora dá vontade, urgência miccional, toda hora dá vontade de ir ao banheiro, o tenesmo urinário, aquele que ela senta no vaso e não consegue fazer xixi, isso é um sintoma claro de uma cistite, né? E qual é a provável bactéria que está envolvida nisso? É a E. coli, 80% de chance de ser Escherichia coli. Preciso pedir exame de urina para essa moça? Não. Se vier um urina 1, primeiro que no pronto-socorro você não faz cultura. Você vai fazer só urina 1. Se vier a urina 1 alterada, você vai tratar. Se vier a urina 1 normal, você vai falar para ela assim, ó, você não tem nada, pode ir embora que o teu exame está normal. De maneira alguma, ela vai jogar a cadeira na sua cabeça. Você vai tratar do mesmo jeito. Então, não tem indicação de pedir exame de urina nessa situação. Você explica, fala, olha, você tem infecção urinária e eu vou te tratar. Mas não precisa do exame? Não, não precisa. Já sei que o exame, independente do exame, você tem uma infecção urinária. Bom, quais são as manifestações clínicas? Temos presença de infecção urinária em vários trechos do trato urinário. Quando eu tenho na uretra, é uma uretrite. Quando eu tenho na próstata, é uma prostatite. Quando eu tenho na bexiga urinária, é uma cistite. Quando eu tenho no ureter, é uma ureterite. Esse é mais raro da gente ver, mas já vi algumas situações. E quando eu tenho a infecção nos rins, ou em um dos rins, é uma pielonefrite. Então, essas são as manifestações clínicas da infecção urinária. Tem um espectro muito amplo, né? Desde uma cistite, que é muito simples, até uma pielonefrite. Desde um quadro pouco sintomático até uma possível sepse por pielonefrite. Sepse urinária é relativamente comum. Aqui só acrescentar um dado, nos pacientes com AVC, 30% deles têm algum tipo de infecção, sendo que 10% é infecção urinária, nos pacientes com sequela de AVC. E vamos classificar essa infecção. Nós temos o trato urinário alto e o trato urinário baixo. Né? O trato urinário alto aqui de ureter para cima e o trato urinário baixo de ureter para baixo. Isso vai determinar tempo de tratamento. Uma infecção do trato urinário alto pode necessitar de um tempo de tratamento maior do que uma infecção de um trato urinário baixo, que às vezes eu trato com dose única, por exemplo, de fosfomicina. Tá? Aí existe uma situação que se chama bacteriúria assintomática. O que é bacteriúria assintomática? O nome aqui autoexplicativo, né? Bactéria na urina sem sintomas. E o que eu vou fazer nessa situação? Orientar o paciente. Ontem tive um caso desse no consultório. Uma senhora que o urologista e depois o médico do posto já tinha dado
tudo que é possível antibiótico e a mulher é assintomática. E aí você tem que entrar num convencimento com a família de que bacteriúria assintomática não mata, não vai espalhar. As perguntas deles assim, mas não vai espalhar para o sangue? Não, não vai. Mas não vai subir? Não, não vai. Mas não tem nenhum risco? Não. Mas não vai transmitir para a gente que está em casa? Parece que essa bactéria é meio resistente. Não, não vai. E é um trabalho de convencimento difícil. Eles ficam cobrando e querendo que você continue o antibiótico, porque normalmente ele chega lá no consultório com a seguinte explicação. O urologista ou o clínico falou que a bactéria agora está muito forte, que a infecção está muito forte e que precisa do infectologista. Porque foi dando tudo que era antibiótico e a bactéria foi ficando resistente. E aí eles não sabem mais manejar, já não estava sabendo, né, porque não era para ter dado nada, e manda para a gente. E aí a gente tem esse trabalho de convencer a não tratar. Eu tenho um argumento, assim, olha, seria mais fácil, mais rápido eu dar o antibiótico aí para sua mãe, para seu parente, e você já teria ido embora e eu não ia estar aqui a meia hora te convencendo a não tratar. Você acha que eu estou querendo fazer algum mal para ela, levando esse tempo na consulta? Às vezes isso não convence. Aí tem o último convencimento. Ó, o, o, a gente vai ficar dando antibiótico, vai ficar selecionando bactérias, elas vão ficar cada vez mais resistentes e na hora que essa bactéria resolver causar alguma infecção de fato, você não vai ter antibiótico para salvar o teu parente e aí ele vai morrer. Aí às vezes isso convence a não tratar bacteriúria assintomática. Um outro conceito que vocês têm que ter em mente sempre que sepse por infecção do trato urinário, sepse qualquer uma, né? Como vocês viram ontem, mata, e é comum acontecer sepse por infecção do trato urinário, e sepse mata. E outro conceito importantíssimo, isso também é bem complicado. Essa eu tive que bater bem em cima ontem na consulta, porque veio com o conceito do urologista, de que quanto mais leucócitos tivesse na urina, mais grave estava. Então a família vinha assim, nossa, estava com 200 mil leucócitos no mês passado, esse mês está com 1 milhão de leucócitos, está muito grave, tem que fazer alguma coisa. Não, leucocitúria não é sinal de gravidade. O sinal de gravidade numa infecção urinária é taquicardia, taquipneia, dispneia, hipotensão, sinais de SIRS ou sinais de Quick-SOFA, né? Taquicardia, hipotensão e alteração de nível neurológico. Isso é muito comum em idoso que às vezes não se comunica bem, não consegue referir sintoma e chega no pronto-socorro confuso. Primeira coisa, antes de ir atrás de causas neurológicas, você vai atrás de infecção. Você vai procurar pneumonia, infecção de pele e infecção de urina. São as causas aí mais comuns que levam um idoso com um quadro confusional agudo no pronto-socorro. Então, isso é muito comum. E aí, tendo alteração mental, às vezes é só um dos sinais da infecção. E se não tiver outros sinais, não é porque tem alteração mental que está em sepse. Lembra que tem que ter pelo menos 2 sinais lá do Quick-SOFA, né? Então, esse slide só para reforçar e vocês vão vê-lo algumas vezes durante a aula. Então aqui a divisão anatômica das infecções entre trato urinário alto e trato urinário baixo. Né? Trato urinário alto, a pielonefrite, e no trato urinário baixo a gente vai ter a cistite, a prostatite e a uretrite. A uretrite, uma delas, sim, está relacionada
a uma infecção sexualmente transmissível, que é a infecção por Neisseria gonorrhoeae, né? A chamada gonorreia. Ainda sobre a anatomia, fazendo aquela justificativa que na mulher a gente não tem a questão prostática, isso, né, é uma grande vantagem, porém temos essa questão da proximidade da vagina, na verdade que da vulva com o ânus, e quanto mais próximo o ósseo externo da uretra ao esfíncter anal, maior a possibilidade de infecção. E não é uma questão de higiene, às vezes as pessoas ficam muito assim, mas eu me lavo tanto, eu só uso chuveirinho. Não é, é questão anatômica mesmo, né? Resumindo, se ela perguntar muito, você vai falar, olha, Deus quis assim, você nasceu assim e não vai mudar. Agora, uma outra classificação é quanto à infecção complicada ou não complicada. Infecção complicada é aquela que tem alteração do trato urinário, alteração anatômica ou funcional, ou que tem o uso de catéter, ou que já tratou anteriormente. A não complicada é que não tem nenhum desses fatores. Aqui, só para vocês não esquecerem, bacteriúria assintomática não trata, sepse mata e piúria não é sinal de gravidade. Das infecções que ocorrem no trato urinário baixo, tem a bacteriúria assintomática, tem a cistite clássica, não complicada, e tem a cistite complicada e a uretrite. As infecções complicadas, elas eu vou classificar como complicada quando é uma infecção que ocorre no diabético, na grávida, em quem tem insuficiência renal, alguma obstrução do trato urinário, que tenha presença de algum dispositivo, né, como uma sonda vesical de demora, um catéter duplo J. O catéter duplo J, não sei se vocês já viram alguma situação, aquele catéter que vai da pelve renal, passa pelo ureter até a bexiga para tirar para resolver alguma obstrução que estava ocorrendo ali no ureter. Estou com uma paciente internada que ela foi passada duplo J agora, uma moça de uns 30 anos com um quadro de câncer, com uma disseminação importante para peritônio, pelve, e com compressão externa, compressão extrínseca do ureter bilateralmente, levando então uma dificuldade de descida da urina do rim para a bexiga, e ela estava fazendo uma disfunção renal importante. O urologista foi passar o duplo J, e aí, infelizmente, pela uma surpresa, só um dos ureteres ele conseguiu visualizar no momento, o outro tinha tumor também obstruindo por dentro. Então, só dando exemplos clínicos para as coisas ficarem mais concretas para vocês. Pessoas que têm anormalidades anatômicas ou funcionais, né? Pessoa que tem uma alteração no ureter, uma alteração no formato renal, pessoa que tem presença de cálculo, que tem a bexiga neurogênica, que tem a cistocele, são alterações anatômicas e funcionais que vão classificar essa infecção como complicada. Portador de transplante renal, paciente em imunossupressão, paciente que tenha na sua cultura organismo multidroga resistentes, né? Ou como o pessoal abrevia aí nos hospitais, os GMRs, né? Os germes multiresistentes. E aqui na classificação das infecções do trato alto,
A gente vai ter então a pielonefrite não complicada e a pielonefrite complicada. Por que é importante saber tudo isso aqui? Porque é isso que vai determinar o tempo de tratamento e a escolha da droga que eu vou iniciar. Então aqui, ó, infecções complicadas, infecções ocorrendo com alterações funcionais ou estruturais do trato urinário. Na criança, na grávida, né, a gestante, ela tem uma compressão da bexiga pelo útero. Nos homens, no diabético, quando tem imunossupressão, quando tem lesão medular, no paciente hospitalizado, paciente com recente instrumentação do trato urinário. O cara chega lá para você com infecção urinária e ele fala: eu fiz uma RTU, né? Uma ressecção transuretral da próstata recentemente. Ou eu fiz uma litotripsia por conta de um cálculo. Então ele teve instrumentação recente do trato urinário. Essa é uma infecção complicada, que são fatores do paciente e fatores do trato urinário: presença de cálculo, presença de obstrução, presença de catéter, anormalidades congênitas, disfunções aí na questão do fluxo urinário, né? Infecções de repetição, infecções persistentes, algum germe não usual, né? E infecções por patógenos muito resistentes, semelhante aí ao slide anterior. Aqui lembra um pouco lá dos nossos primeiros slides, mas agora estamos falando especificamente de cistite. Os agentes mais comuns de cistite: E. coli, 75 a 90%. Então, a chance de você tratar num pronto-socorro uma moça que chega com sintomas de cistite, tratar com um antibiótico que dá cobertura para E. coli, e a chance de você acertar é muito grande. Por isso que ela vai perguntar: mas não precisa de exame? Não, não precisa, porque eu vou tratar por previsibilidade etiológica. Eu prevejo qual a bactéria que mais provavelmente está causando essa infecção. Estáfilos saprofíticos, Klebsiella, muito pouco, Enterococcus, Proteus. Proteus está mais relacionado quando tem presença de cálculo e outras bactérias. Já na pielonefrite não complicada, a E. coli continua sendo comum, mas agora a Klebsiella já ganha um pouquinho mais de importância. Proteus, os Enterococcus, Pseudomonas e Serratia. Então a gente começa a ter um pouquinho mais participação de gram-negativos aqui. Agora olha a diferença. A infecção urinária complicada, como muda? A E. coli já não é mais o principal agente. Então chegou um paciente que tem um daqueles fatores de complicação, e não dá só para eu tratar pensando em E. coli. Olha o quanto de Enterococcus, o quanto de Pseudomonas, Proteus um pouco menos, o Estáfilo menos, e tem aqui, né, um mix de outros, chamando a atenção para variação regional. Você vai ter que se informar quando você for trabalhar na tua região, o que é mais prevalente no laboratório lá de microbiologia. Você chegando, você vai conversar com o microbiologista e falar: e aí, o que aparece mais de agente de infecção urinária complicada, de infecção urinária não complicada aqui no teu hospital? Aí você vai ter uma ideia naquele município, naquela região, como que é a prevalência. E além disso, você vai perguntar como que é a sensibilidade desses agentes.
A gente sabe, por exemplo, que no estado de São Paulo, as E. colis têm, em média, 50% de resistência ao ciprofloxacino. E o que, que a gente mais vê no pronto-socorro, no posto, está dando para infecção urinária? Ciprofloxacino. Ou seja, né, estão tratando de uma forma que não é a melhor. Aqui já lembraram, né? Bacteriúria sintomática, não tratar. Sepse mata, epiúria não é sinal de gravidade. Leucocitúria não é sinal de gravidade. Agora vamos para a investigação de cada uma dessas manifestações clínicas. Os sintomas mais comuns de uma cistite bacteriana. Frequência urinária aumentada, né? A poliúria, começa a fazer xixi toda hora. A urgência miccional, quando dá vontade de fazer xixi, a mulher tem que correr para o banheiro porque dá a sensação de que ela vai perder a urina. A disúria é a ardência, o incômodo para urinar. Pode ter hematúria microscópica ou visual. A dor suprapúbica ou dor uretral. E eu acrescentaria aqui o tenesmo urinário, que é aquela situação em que senta no vaso e não consegue urinar. Saem algumas gotinhas e ela já para, não consegue fazer aquele fluxo urinário habitual. Em relação às pielonefrites, estamos aqui falando, né, das não complicadas. Dor em flanco, mal-estar geral, pode dar náusea e vômito, pode dar confusão mental, pode levar a uma queda do nível de consciência. E no estágio final, né, o paciente pode evoluir para sepse. E que sinais que a gente vê? O paciente pode ter febre, dor abdominal, dor aqui no ângulo costovertebral, taquicardia e hipotensão. E os sintomas aqui, né, já de sudorese e tudo, pela sepse, isso num quadro já mais avançado. Só para não esquecerem. E como que nós vamos tratar? Os antimicrobianos para infecção do trato urinário, as classes mais comuns são as penicilinas e aminopenicilinas, né? Por exemplo, a amoxicilina e ampicilina. As cefalosporinas, aqui está restrito para um grupo, por exemplo, a cefalexina eu vou usar mais em gestante. O ceftriaxone é bastante comum o seu uso. As fluoroquinolonas, embora na nossa região o ciprofloxacino não seja uma boa opção. O norfloxacino e levofloxacino. Os aminoglicosídeos são uma excelente opção, principalmente para infecção do trato urinário alto, que você tem necessidade de internação. O sulfamethoxazol trimetoprim, a nitrofurantoína e as tetraciclinas. Claro que a nitrofurantoína eu vou reservar para as infecções não complicadas do trato urinário baixo, até mesmo porque ela não alcança nível sérico para tratar uma sepse, por exemplo. Um paciente que chega com um quadro mais grave, de uma pielonefrite, tendo vômito, né, dor no corpo, febre, vômito,
tem no exame físico a dor em flanco, tem uma punho percussão dolorosa, você precisa internar esse paciente. E aí, na internação, o que a gente vai usar? Tem alguns conceitos que eu tenho que ter em mente quando eu vou prescrever o antibiótico. Primeiro, esse antibiótico é eficaz contra as principais bactérias que causam essa infecção? Se o antibiótico é eficaz contra essas bactérias, né, um ponto aí para escolher. Esse antibiótico ele é específico contra essa bactéria ou esse grupo de bactérias, ou ele tem um amplo espectro e vai agir sobre outras bactérias e poder induzir a resistência bacteriana. E outro ponto é o local de excreção. Eu vou escolher um antibiótico que tenha uma maior excreção no local da infecção. Né? Se eu tenho uma infecção no cérebro, por exemplo, um abscesso cerebral, não é o mesmo antibiótico que vai penetrar bem no tecido cerebral e que vai penetrar bem no tecido urinário. Então, tem que ter conhecimento. O aminoglicosídeo é um antibiótico que tem uma excreção renal muito boa, tanto que ele é uma das primeiras opções e ele acaba até levando às vezes a lesão renal, porque a excreção dele toda é renal. Então eu devo usar sim, mas ficar sempre de olho em função renal. Então qual que é a minha conduta habitualmente? Chegou um paciente com uma pielonefrite, eu ainda não sei qual a causa, ele vai ser internado via pronto-socorro, me telefonam e eu habitualmente, se não tenho um uso prévio de antibiótico, eu vou usar um aminoglicosídeo ou a gentamicina. Agora passando aqui para o Brasil, a tobramicina nós não temos, tobramicina EV, nós temos gentamicina e amicacina. Usaria a gentamicina. A amicacina até pode ser usada, mas ela deve ser reservada para algumas outras situações, como infecção por Acinetobacter, por exemplo. Então eu entraria com gentamicina e até sair o resultado da cultura. Saindo o resultado da cultura, eu vou ver se preciso manter a gentamicina ou se eu tenho alguma dessas outras opções aqui. Vamos supor que eu tenho lá, é uma E. coli sensível a amoxicilina com clavulanato. Pronto, troco para amoxicilina com clavulanato, o paciente está estável, está bem, e vai para casa tomando amoxicilina com clavulanato. Tá? Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Ali estava só falando das classes, então agora a gente vai falar dos tratamentos específicos. Bom, tratamento específico aqui, eu não coloquei nenhum slide, vou falando de cabeça. A uretrite. Uretrite, eu tenho que pensar na possibilidade de Neisseria gonorreia. Sendo possível Neisseria, tem algumas opções. A principal é o ceftriaxone, uma dose pequena, 250 mg intramuscular. A prostatite, além do tratamento do acompanhamento urológico, mas a prostatite ela habitualmente é provocada pelo enterococo. E uma boa droga contra enterococo são as penicilinas sintéticas. Então, uma droga bastante eficaz é a ampicilina, as penicilinas e penicilina sintética. Para tratar ambulatorialmente, eu daria a orientação é a amoxicilina com clavulanato para tratar uma prostatite, até que venha uma cultura. Rodrigo, e na cistite, que é o mais comum, que a gente vai ver mais em pronto-socorro. Na cistite a gente tem basicamente três boas opções.
Dependendo da região, você poderia usar o cipro, mas o norfloxacino, estamos falando de duas drogas da família das quinolonas. O norfloxacino tem uma sensibilidade maior contra a E. coli, e o sulfametoxazol trimetoprim, que é o, conhecido como Bactrim, é uma boa droga também. Então, para iniciar um tratamento por previsibilidade etiológica sem cultura, iniciaria ou norfloxacino ou sulfametoxazol trimetoprim, e a campeã aí, norfloxacino, a nitrofurantoína, mas lembrar que a nitrofurantoína não trata quadros sistêmicos, somente quadros locais, porque ela não chega no sangue numa quantidade adequada. Então a nitrofurantoína é uma boa opção. Vantagem da nitrofurantoína, ela custa R$ 9,00 e pouco uma caixinha. Dá para tratar tranquilamente. A desvantagem das quinolonas estão cada vez mais associadas a lesões ortopédicas, como ruptura de tendão, e lesões vasculares, como aneurisma de aorta. E quanto tempo eu vou tratar? Tem estudos que falam desde 3 dias até 5 a 7 dias. E aí vai do teu gosto, do estudo que te convença. Eu habitualmente trato com pelo menos 5 dias uma cistite. E tenho uma preferência muito grande pelo sulfametoxazol ou pela a nitrofurantoína, né, que um dos nomes comerciais é a macrodantina. Aí vai depender muito do comportamento do paciente. Se ele é disciplinado, a nitrofurantoína é uma boa opção, porque ela tem que ser tomada de 6 em 6 horas. Já o sulfametoxazol, ele é de 12 em 12 horas. Então, opções para cistite: norfloxacino, sulfametoxazol e nitrofurantoína. A ureterite é uma infecção um pouco mais grave, nós temos que tratar aí semelhante à pielonefrite. Vou pensar, se foi comunitária, vou pensar na E. coli como principal agente, e eu iniciaria também com aminoglicosídeo, da mesma forma como eu falei ali atrás. Para pielonefrite, iniciaria aminoglicosídeo, aguarda a cultura, e depois da cultura dou alta com o antibiótico para casa, guiado pelo antibiograma. Então, uretrite e pielonefrite, tratando aí da mesma forma. E lembrar do suporte sistêmico aqui, né? Medicação para vômito, se precisar de oxigênio, reposição volêmica, pensar na questão aí de uma possível sepse urinária. E as infecções podem levar a complicações ou podem ser provocadas por complicações. O abscesso renal é uma das complicações. Às vezes você trata lá por 4, 5 dias e a febre não passa e a dor não passa. Aí você faz um exame de imagem, um ultrassom, de repente o ultrassom acaba não tendo uma boa sensibilidade, acaba fazendo uma tomografia e vê a presença de abscesso renal. E abscessos levam a um tempo de tratamento maior. Abscesso pelo menos 6 semanas de tratamento. E tivemos já alguns casos de abscessos que é bem difícil, que o paciente fica muito ansioso pelo tempo, e torcer para que seja um abscesso provocado por uma bactéria, que seja possível ele tomar por comprimido, porque você completa o tratamento em casa depois
de 1 a 2 semanas internado, você completa o tratamento em casa se o paciente estiver estável e afebril. Obstrução. É muito bom você ser amigo de um urologista bem disposto, porque com frequência, pronto-socorro rotina interna, paciente com uma pielonefrite fala, não, tá tudo tranquilo, o paciente está estável, aparentemente não tem sinal de obstrução, aí você chega no outro dia, tem uma dor muito intensa, o paciente fala que tem histórico de cálculo, está com creatinina de 5, você pede ultrassom, tem um cálculo obstruindo o ureter e já tem uma dilatação pielocalicial. É, e aí você tem que tratar com urgência essa obstrução, chamar o urologista. E felizmente aqui tem um urologista que me dá esse apoio. Ele habitualmente em questão de 1 a 2 horas ele já está com o paciente no centro cirúrgico, passando um catéter duplo J para desfazer essa obstrução. Se o paciente tem um dispositivo, uma sonda vesical de demora, por exemplo, não adianta eu dar antibiótico e não remover esse dispositivo ou não trocar o dispositivo. Por quê? A bactéria vai fazer um biofilme ao redor do dispositivo. Nesse biofilme, ela entra num estado de latência e no estado de latência o antibiótico não consegue agir. Então, tenho que, se possível, remover. Se não for possível remover, eu tenho que trocar o dispositivo. E uma outra causa de agente complicador é a presença de cálculos, né? Então, paciente que tenha cálculos, eu tenho que conseguir uma maneira de tratar retirar esse cálculo. Lembrando que até 7 milímetros os cálculos podem ser expelidos naturalmente. Acima de 7 milímetros precisa da nossa intervenção para que ele saia. Se no caminho da vida eu encontrar alguém de vocês tratando bacteriúria assintomática, eu peço para o CRM recorrer lá e caçar o diploma. Não tratem. E olha que ontem atendi uma paciente de adamantina, hein? As de adamantina chegam aqui em Marília também. Bom, o que tinha para falar era isso. Deixa eu sair aqui do PowerPoint. É uma aula mais simples. Espero que tenha ajudado. É importante ter esses conceitos e sempre lendo. A Escola Paulista de Medicina tem um artigo muito legal sobre infecção urinária. O Tratado de Clínica Médica da Sociedade Brasileira de Clínica Médica tem 2 capítulos também muito bons de infecção do trato urinário. Esses aí eu acabo privilegiando, foram as minhas chefes de residência que escreveram, mas não é só por isso não, eles estão bem escritos mesmo. E sempre procurar sociedades de urologia, por exemplo, sociedade de infectologia, sempre tem algum guideline, porque vocês têm que saber buscar a informação. As coisas vão mudar, o perfil de resistência vai mudar, classificação pode mudar em algum momento, você tem que saber procurar. Então, procura guidelines, Sociedade Europeia de Urologia, Sociedade Americana de Urologia, Sociedade Americana, a Sociedade Americana de Infectologia, sempre tem algumas informações que nos ajudam. Tudo tranquilo aqui? Podemos encerrar? Professor, bom dia. Bom dia.
Nos casos de bacteriúria assintomática, não tem nenhuma classe de paciente que precisa ser tratada? Ah, obrigado. É, sim, tem. Me salvou de comer uma bola. As gestantes precisam ser tratadas, todas. Então, quem resolver ser ginecologista, obstetra, fique atento a isso. Toda consulta aí pré-natal pede a urocultura, porque gestante com urocultura positiva, independente de sintoma, você precisa tratar. Tem que tratar. Não dá para deixar uma gestante sem tratar, porque a infecção urinária ela pode precipitar parto prematuro e pode evoluir para uma infecção de fato, né? A bacteriúria assintomática na gestante. Uma outra situação que você trata a bacteriúria assintomática é o paciente que vai se submeter a procedimento do trato urinário. Tem programação de fazer uma ressecção de próstata. Você tem que tratar mesmo que seja assintomático, porque durante o procedimento pode realmente ocorrer uma disseminação aí da bactéria e se transformar, ao invés de bacteriúria, numa infecção urinária. Então, essas duas classes você trata. E o diabético? O diabético é uma situação um pouquinho controversa. Não tem uma definição se trata ou não o diabético, mas tem uma situação que é comum. O diabético estava vindo bonitinho, controladinho, glicemia dele 110, 115, tudo certinho. E aí, de repente, a glicemia dele começa a ir para 200, 300, 300 e pouco. Você pede lá a urina e tem uma urina positiva. Você não encontrou outro foco de infecção. Então, você trata como uma possível infecção urinária que não apresentou sintoma, mas que está fazendo uma alteração sistêmica, está descompensando o diabetes dele. Então, nessas situações, você trata a bacteriúria assintomática, tá? Então, no diabético que vem apresentando, que era previamente compensado e vem apresentando uma descompensação da doença. Na gestante, sempre tem que ficar de olho. Às vezes acontece de gestante passar comigo no consultório por conta de uma sorologia para toxoplasmose, algum outro motivo. E aí eu pergunto de exame de urina. Ela fala: eu fiz no começo da gravidez, já está lá no terceiro trimestre e não repetiu. Aí eu, por minha conta, peço sorologia peço a urina para essa paciente. Precisa, a gestante tem que ficar de olho. E aquele paciente que vai ser submetido à instrumentação cirúrgica do trato urinário também precisa ser tratada a bacteriúria assintomática. Eu vou aproveitar, acho que a gente tem um tempinho aqui ainda, né? Eu gosto de mostrar aqui o Sanford. Ah, pronto, as minhas raízes lusitanas me fizeram fazer uma grande besteira. Mas deixa eu abrir outra janela aqui para o Sanford. O Sanford, né, o guia de antibiótico que a gente usa, o pessoal da liga aí já está acostumado, que eu sempre mostro alguma coisa do Sanford. Vamos ver o que o Sanford fala aqui, se eu falei alguma besteira muito grande.
Vamos pegar aqui urinário. Por exemplo, aqui ó, infecção urinária complicada relacionada a catéter. Vamos ver o que ele coloca pra gente. Minha internet não vai abrir isso. Então deixa eu de outra forma aqui. Gênito urinário. Uma visão geral das infecções urinárias. Bacteriúria assintomática. Bacteriúria assintomática populações aqui não têm demonstrado benefício de tratamento. Prevenção. Prevenção da bacteriúria assintomática. Está indicado antibiótico para prevenir bacteriúria assintomática? Tem pessoas que indicam, por exemplo, o uso da nitrofurantoína por um período longo para prevenir. Não tem artigo que dê suporte a isso, mas na prática a gente vê que dá algum benefício. A vitamina C traz algum benefício. E o cranberry, né, é uma fruta que você pode mandar manipular o extrato seco do cranberry e a pessoa fazer o uso diariamente, e isso pode prevenir. Eu normalmente prescrevo a associação cranberry com vitamina C, e isso tem um efeito legal, e tem artigos que falam a favor, diminui os episódios de bacteriúria assintomática. Uma outra situação que eu não abordei, a cistite pós-coito, ou antigamente era chamada cistite da lua de mel, né, que hoje obviamente o nome não tem mais lógica, mas a cistite pós-coito você pode indicar, aquela menina que após cada episódio de relação sexual ela acaba tendo uma infecção urinária. Então você indica um antibiótico profilático após a relação sexual. Isso acaba prevenindo. Aquelas questões de tomar água adequadamente, não ficar segurando a urina, sentar no vaso de forma que você faça uma pressão na bexiga a esvaziar bem a bexiga, isso também diminui as infecções de repetição. Vamos voltar aqui no Sanford. Aqui ó, cistite não complicada, adulto, mulher. O que ele coloca para nós? Olha lá, E. coli 75 a 95%. A Klebsiella vem em segundo lugar. Opções. Foi legal, que eu estava esquecendo de falar de uma outra coisa. Sulfametoxazol trimetoprim, 2 vezes ao dia, e o Sanford é mais ousado, ele coloca um tratamento de 3 dias. Se o Sanford fala, dá para confiar. Então é bem possível, talvez tenha sido alguma mudança recente aqui dele. Se ele está falando em 3 dias, dá para fazer. A nitrofurantoína, olha só que surpresa, a nitrofurantoína ele mudou a dosagem aqui também, ó. Ele colocou 2 vezes ao dia por 5 dias, isso na cistite na mulher. E a fosfomicina é o mais fácil de se tratar, porque ele é um envelope com dose única, um sachêzinho, você dilui num copo d'água e toma, e trata-se de uma forma muito simples. E veja que o legal do Sanford é que ele sempre põe a recomendação, ó. Ele é recomendação de primeira linha
pelo guideline da Sociedade Americana de Infectologia. Porém, menos efetivo que a nitrofurantoína nesse estudo clínico randomizado, publicado no JAMA em 2018. Então, mas assim, se a pessoa